Brasil passava por uma ditadura militar na época da construção da usina de Itaipu e por isso as manifestações daquela época não eram levadas em consideração. Mas como deveríamos resolver essa questão hoje em dia em um regime democrático? O governo deveria consultar a população? Recentemente, a construção da usina de Belo Monte foi autorizada pelo governo federal. Houveram manifestos contra sua construção com o apoio de várias celebridades. Enquanto o governo afirma que a usina de Belo Monte é essencial para garantir o fornecimento de energia para o país, ambientalistas denunciam enormes impactos socioambientais. Entre os argumentos está o desalojamento de mais de 20 mil pessoas. Em torno de 3 mil índios de 24 grupos étnicos que vivem às margens do Xingu terão a pesca e a navegação prejudicadas. Com o bloqueio do rio, um trecho de 100 km terá vazão reduzida e pode até secar. Com 130 metros de largura, 20 km de extensão e 27 metros de profundidade, o canal vai alterar o leito original do rio. Sua função é levar a água para a casa de força principal, onde ficam as turbinas da usina. Quanto à usina de Itaipu, durante sua instalação, também foi necessária a desapropriação de 42.444 pessoas, onde 38.440 eram trabalhadores do campo, o que gerou inúmeros problemas sociais. Parte dessas famílias viviam às margens do rio Paraná e foram desalojadas, a fim de abrir caminho para a represa. Todos foram indenizados, alguns estão sendo até hoje com o que eles chamam de royalties. Desde 1985, a Itaipu pagou ao Brasil mais de 4,6 bilhões em royalties. Mas por que, nesse sistema democrático, ainda assim a população não é consultada? Ela deveria ser consultada? A indenização foi suficiente? Mas assim, a usina desenvolveu a cidade muito rápido, né? De uma certa forma afetou. Mas indiretamente não. Não, diretamente não. Diretamente não. Porque a nossa região aqui está um pouco longe da usina, né? E eu vim depois da usina, é meio difícil. E as pessoas foram todo mundo indenizado e todo mundo saiu. Quem morava no sítio mesmo ali, todo mundo comprou terra na região, por tudo aí, né? Até na época eu morava ali, aqui, 200 km de Foz, na frente de Cascavel, né? Na época ali teve muita gente que pegou a indenização aqui, comprou terreno lá. Tinha gente que tinha 5 alqueires de terra aqui, comprou fazenda até lá, né? Pegaram a indenização muito boa. Eu acho que sobre isso aí não teve perda, né? Que a indenização eu sei quando existia um departamento que tratava desses assuntos. Acredito eu que através desse departamento o governo indenizou devidamente. Até porque se eles não concordassem, nada se podia fazer, que a propriedade era dele. Se eles aceitaram, porque estava de acordo com A questão, quando você fala em questão ambiental, não tem aí um dinheiro suficiente para você, né, superar esse dano. Então, por mais que pague aí bilhões de royalties, não compensa. A Itaipu criou um grupo de trabalho que passava pelas propriedades que seriam inundadas, que seriam atingidas pela barragem. Fazia um levantamento do que havia na propriedade para estabelecer um preço. Esse preço foi estabelecido, também não foi negociado. A Itaipu estabeleceu e os agricultores aceitaram. Alguns a contragosto, outros acharam que a indenização era compensatória, outros acharam que não, mas eles não podiam reclamar, eles tinham que aceitar. Então muitos de boa vontade saíram e outros reclamando, mas saíram. A relação custo-benefício torna viável. Às vezes os danos ambientais não vão ser muito mais graves do que o benefício que essa usina vai trazer. Quando houve a construção da usina de Itaipu,
não se fez nenhuma consulta popular. O governo resolveu Era que ditadura, né? que aquele era, durante a ditadura militar. A construção começou em 1975. O governo do presidente Geisel, Ernesto Geisel, general Ernesto Geisel. Não foi feita nenhuma consulta. O governo brasileiro e paraguaio em conjunto decidiram que iam construir a usina naquele local, porque os técnicos fizeram um levantamento antes, acharam que aquele era o local propício. E assim foi. Construção? Sim, Por quê? questão ambiental. Faz parte aí de todos, né? Que nem Belo Monte, né? Aham. Assim, esse nosso- é dois pesos, duas medidas, né? É necessário a construção de uma usina, por exemplo, Belo Monte, mas tem que ver a questão ambiental. Tem que estar sempre no parâmetro, sempre junto, né? Caminhando sempre junto. Não, claro, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Deve ser. O povo tem que ser ouvido. O governo é dono da nação. Conseguimos compreender então que há coisa que nós não podemos evitar. O governo necessitava urgentemente de energia. Hoje em dia o Brasil não iria se autossustentar sem a usina de Itaipu. Mas mesmo que alguns dos entrevistados achem que a indenização foi o suficiente e que a construção da usina não muda a vida deles diretamente, eles também acham muito importante que o governo consulte a população para futuras construções de usinas, assim como nós.